Como ser uma pessoa mais forte? Esse tema aqui eu decidi há 4 semanas atrás. Quando eu escrevi sobre isso, eu estava pensando em alguns livros, legal, alguma parte da Bíblia ali, e eu deixei tudo prontinho pra gente falar sobre. Eu achei que realmente esse ia ser um dos temas mais importantes da série de vídeos de desenvolvimento pessoal. E quando eu falei do foco e tal, que a gente lê o livro da única coisa, muitas pessoas, várias pessoas vieram comentar aqui no privado. Eles não comentam no vídeo, eles vêm no privado, porque as pessoas, eu percebi isso, as pessoas elas têm vergonha de mostrar que estão se desenvolvendo, pessoal, né? Estão se desenvolvendo. Então eu vou dizer um negócio para você agora. Eu estou aprendendo muito mais do que eu estou ensinando aqui. Aprendendo bizarramente, aprendendo demais. Então, não tenha vergonha de se colocar numa situação de que você está aprendendo a se desenvolver como pessoa. Joga esse orgulho fora, tá bom? Joga esse orgulho fora. Comenta aqui nos comentários aqui o quanto está sendo a melhoria da sua vida. Faça isso. E hoje o tema é como você ser uma pessoa mais forte, né? Nós lemos o livro, já colocando a questão do propósito, do foco. Isso tudo é sobre energia. Uma parte do livro lá, da única coisa, ele fala sobre isso, né? Tudo é energia. Tudo você vai colocar uma energia, o melhor. Você vai definir onde você vai economizar energia e onde você vai colocar. O foco é isso. As pessoas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela despeja energia em um monte de coisa. O foco é você dizer não para um monte de coisa e você focar, escolher uma coisa para você botar sua energia. Então, basicamente, o teu sim a uma coisa tem que ser protegido por vários não. Isso é foco. Entendeu? Nosso ponto agora de trabalho, agora que a gente já sabe onde colocar energia, é como ter mais energia. Ou melhor, como ser mais forte. E hoje aqui, eu estava lendo um livro durante essa semana, enquanto a gente estava vivendo toda aquela experiência de criar um aplicativo grande com 200 pessoas ali da comunidade, organizar aquilo em unidade e aí ver acontecer. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente conseguiu ver um aplicativo nascendo ali do zero, com uma unidade da comunidade, e a gente viu isso em uma semana, por conta da unidade, né? Então, saiba de um pequeno ponto que você precisa ter para você ter mais energia instantaneamente. Instantaneamente. Use a energia dos outros. Ou seja, esteja em comunidade. Esteja em comum de acordo com algumas pessoas de um grupo que pensa igual você, que tem unidade com seus pensamentos. Aí você ganha mais energia automaticamente. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Mas antes da gente falar sobre isso, eu estava lendo um livro aqui agora, né? E esse livro, ele me tocou profundamente. Ultimamente eu tenho buscado ler alguns livros mais antigos sobre psicologia, porque como eu falei para vocês, eu sou o que mais está aprendendo nessa saga de desenvolvimento pessoal, né? Só que eu me deparei com esse livro e eu estou chocado. O nome desse livro é O Despertar do Tigre, de 1999. Esse livro ele fala exclusivamente sobre traumas. Olha, eu já tinha uma visão sobre traumas, mas esse livro ele me colocou muitas coisas novas na minha cabeça. O que é trauma? Você quer saber o que é trauma? Trauma é literalmente você ter uma energia que você guardou dentro de si para que quando você precisasse fugir ou se esconder ou lutar mediante a uma situação ameaçadora igual que você passou antes, você tem essa energia alocada. O grande problema do trauma é que essa energia alocada, ela pode ser disparada em qualquer momento, até mesmo se você estiver pensando naquilo, e aquela energia ela pode ser disparada a qualquer momento. E essa energia talvez você conheça como ansiedade ou depressão, né? Então, às vezes você está fazendo uma prova ou trabalhando e do nada aquilo dispara, né? Isso aí a gente chama de trauma, né? Para você curar um trauma, ou curar, eu vou botar entre aspas, porque, mano, a gente trata trauma como se fosse uma doença, né? A maioria das pessoas e tudo mais. Só que esse autor, ele não trata o trauma como uma doença, diretamente. Ele trata trauma como uma transformação. Isso é lindo. Você tem algum trauma? Escreve aí nos comentários. Vamos perder o medo ali agora, né? Escreve qual é o seu trauma ali. E aí vai acompanhando para ver se você consegue entender. Eu trabalhei com hipnose, já vai fazer 10 anos que eu tenho algumas formações com hipnose. A gente trabalhava no Manaus Street Hipnose, né? A gente ficava lá com o pessoal nas praças, mostrando os outros. Então, a gente tem estudado bastante sobre essa questão do cérebro, né? Essa ideia
do trauma, né? Como é que é feito os tratamentos hoje em dia, tanto psicólogo, psiquiatra e tudo mais. É basicamente acessando aquela memória e colocando alguma atitude positiva, né, sobre aquilo. Que é, ou basicamente a ressignificação. Só que essa ressignificação, às vezes ela não é eficiente. Você pensar, aconteceu tal coisa, não vai acontecer de novo e tudo mais. Você meio que tem que tirar aquele sentimento dentro de si. Ou melhor, você tem que deixar aquele sentimento que está alocado fluir, embora. Por isso que eu não entendia. Mas quando eu vi o pessoal desbloqueando as pessoas, e eu acho que, mano, isso aqui é incrível, que eu vou falar pra vocês. Porque vai se assemelhar muito ao que vocês veem com o Pablo Marçal, que ficou conhecido, né? Mas isso fazia-se há muito tempo lá com a hipnose. E tem um problema nisso enorme, eu não concordo. Tanto que, apesar de conhecer essas técnicas, eu não pratico com ninguém. Fiz só uma vez porque foi necessário. Uma pessoa precisava perder a gagueira, né? E tinha pouco tempo, né? Ô, Luiz Kaboski, e essa menina, eu tive que fazer essa ideia aí do desbloqueio lá em 2014. Foi a única vez que a gente fez essa questão e depois eu pensei, mano, fiquei com medo e se desse errado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Basicamente, essa memória que você guarda do trauma, que foi uma coisa muito forte, né? Um estresse muito grande, isso aí foi guardado lá dentro do subconsciente, através de um sentimento muito forte, ou você simplesmente ficou pensando naquilo, dormiu e aquilo ali entrou na tua mente, né? Através do sono REM, porque o sono REM é quando ele aprende as coisas ali e tudo mais. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente anda pensando aí antes de dormir, mas beleza. O que acontece é o seguinte, depois que você tem esse trauma, alguns pesquisadores, eles tentaram fazer o quê, né? Quando a pessoa tem uma síndrome de pânico e tudo mais, vamos se acalmar, né? Vamos respirar fundo e tudo mais. Só que a saída para essa ideia, e a ideia desse livro ali, é justamente pensando que as coisas que você sentia, as coisas primitivas que você sente quando tem um medo e tudo mais, elas são a saída do teu trauma. Elas são a saída. Então, como que a gente consegue sair de um trauma? É basicamente deixando aquela energia fluir. Vou dar um exemplo que o livro deu que eu achei interessantíssimo. Uma mãe estava ali cuidando do carro, né? Tava cuidando do carro, tava cuidando do menino, né? E aí num parque a bola foi para longe, o menino foi, ela foi pegar a bola e o menino foi para outro canto. De repente ela só ouviu o barulho do carro batendo em algo e freando. Ela já assimilou que foi o menino. Ela saiu correndo, desesperada. Ela saiu correndo ali, pegou o menino, pegou ali e começou a ver o menino todo ensanguentado. Começou a gritar, começou a fazer tudo que uma mãe precisava fazer, colocou o coração no menino para tentar passar uma energia vital. Eu achei isso muito lindo, né? E ela conseguiu fazer alguma coisa e tudo mais com relação a essa situação. E beleza, mas isso aí é uma coisa traumatizante, não é verdade? Só que essa mãe, ela não ficou traumatizada. Um outro caso que o livro cita é de um sequestro de 24 crianças, que essas crianças foram colocadas aí em um pequeno cativeiro, assim, uma espécie de caverna. Em algum momento, depois de 4 dias, essa caverna começou a ruir, e aí um dos meninos pegou e tomou a frente e falou, gente, ou a gente sai daqui agora, ou a gente vai ser amassado aí pela terra. Então ele coordenou condenou uma fuga e conseguiram fugir. Dessas pessoas, a mãe não ficou traumatizada, mesmo ela passando por um período muito claro de desconforto ali. E o menino que liderou a saída, ele não ficou traumatizado também. Quem ficou traumatizado foi as outras 23 crianças. E uma mãe que estava assistindo a outra mãe fazer correr o perigo. Mano, isso aqui é gigantesco, cara, que eu vou falar pra vocês. Depois de algum tempo, o pesquisador ele percebeu que a saída do trauma não era sobre ele reviver o trauma e aprender a se acalmar, mas era sobre literalmente viver a experiência, gritar, chorar, viver o medo, botar essa energia para fora, essa energia primitiva. E isso foi em forma de atitude, em forma de medo, como aquela mãe e esse menino. E aí as pessoas, o livro conta a história de uma tal de Nancy, e essa Nancy,
Desculpa, porque isso mexe comigo. Essa Nancy, ela tinha crise de pânico todo tempo, ela não sabia. Até que nos trabalhos psicológicos ela lembrou que ela teve um problema muito sério quando ela estava fazendo uma cirurgia da amígdala. E na época ela teve que fazer, cara, isso é muito antigo, ela teve que fazer anestesia com éter. E ela tinha 3 anos de idade, ela fez toda aquela questão de anestesia, né? Removeu ali as amígdalas, ficou amarrado na mesa. Mas 20 anos depois, ela estava na faculdade e do nada ela tem uma crise de pânico. E aí ela não consegue nem sair de casa mais. E depois na terapia ela conseguiu achar isso aí. Mano, depois que ela foi reviver essa experiência com o psicólogo, esse cara, ele colocou ela na cena de um tigre correndo atrás dela. Enquanto ela estava passando, revivendo essa experiência. E ela começou a imaginar tudo isso. E ela começou a dar vários gritos, ficar com medo e tudo mais. E ela gritou desesperada e corre para aquela árvore. E ela imaginando, ela começou a ficar forte para querer correr para aquela árvore. E aí ela deu um grito, disse que foi um grito que até o policial veio lá na porta do consultório para ver o que aconteceu. Essa mulher, depois disso, ela se curou. Depois disso, que eu já vi isso várias vezes, só que eu não posso contar nenhuma das histórias pessoais de quando eu via isso lá na parte da hipnose, porque, enfim, pode confundir vocês, né? Que tem um outro mundo ali que a gente não pode falar ainda sobre, porque talvez eu vá me complicar. Agora, eu vou falar para vocês, essa mulher aí, essa Nancy, ela saiu dessa situação de trauma e as palavras dela foi como se ela tivesse recuperado a personalidade dela. Ela não vivia para se esconder, para fugir, agora ela recuperou a personalidade dela. Então, aquela energia que ela estava aguardando foi embora, né? E o que aconteceu? O que fez ela se curar foi ela ter a atitude primitiva normal de quem tem medo. Gritar e tudo mais. Só que a gente vive num mundo de tantas máscaras que a gente não quer fazer isso. É. Eu sinto medo. Ai, meu Deus, eu não vou falar em público porque eu tenho medo. Então grita. Ah, meu Deus, eu passei tal coisa. Ai, precisa de ter uma ação. Logo, existe uma conclusão implícita que você precisa ler o livro para entender melhor. Mas o que eu posso falar é que se você guarda essa energia em um momento de estresse muito, muito forte, isso vira um trauma. Para você sair disso, você tem que ter alguma forma de liberar isso. Você tem que acordar o tigre para correr atrás de você e você sair desesperado. Tem muita gente que acontece uma libertação em uma situação grotesca dessa aqui. E eu vou falar para vocês. Isso vai liberar mais energia. Falo por causa. Por pensamento próprio, por ideia própria também. Muitas coisas pode estar prendendo você agora. Traumas. E aqui eu vou falar A gente faz esse negócio de desbloqueio, né? E eu lembro muito do Pablo Marçal. Quando ele leva as pessoas lá para um método IP, se alguém já teve a oportunidade de ver que ele sai gritando e falando para as pessoas: grita que você pode. Você vê as pessoas gritando assim: eu posso, eu não sei o que, eu sou melhor e tudo mais. Aquilo ela relembrando, passando um momento, ela relembrando um trauma dela, que eles chamam de bloqueio, né? O bloqueio deles são traumas. E aí, e eu não tenho essa ideia de trauma bom e ruim, não. Às vezes traumas são bons, tá? Existem traumas bons. Mas essa ideia, por exemplo, olhando para a ideia do Pablo Marçal, por exemplo, né? Ah, eu vou te desbloquear, né? Aí ele põe a ideia, o pensamento na pessoa, né? Do trauma dela. Aí ela faz a pessoa reviver o trauma dela. E depois ele pede para a pessoa sair gritando e ele grita com ela. Ele grita e tal para gerar uma energia forte. E grita e respira e tal, agora se acalma e depois ele começa a ressignificar, já que ele tirou aquela energia e colocar uma outra significação. É aqui que é o perigoso, mas eu não vou entrar nisso não, tá? É aqui que é o perigoso. Isso a gente via muito... Ai, meu Deus, eu não queria falar disso. Mas isso a gente via muito lá no chá do Santo Daime e tal.
que era quando o pessoal tomava um chazinho, já entrava já no loop hipnótico e vinha uma enfermeira e ficava falando algumas coisas, tinha pessoa que vomitava, saía tomar, mas acontecia muitas curas mesmo lá, mas não vou falar mais que isso, beleza? E não sou dessa religião, você tá perguntando. Mas é isso. Você precisa de ter experiências, viver aquilo vou ter um negócio que eu tenho medo. Viva o medo, saia por ali gritando e outra coisa. Se tiver muita dificuldade, procure um profissional. Por que eu digo para você não procurar um coach, igual assim, citando aí o Pablo Marçal de novo ali, ou coach que seja semelhante e tudo mais? Fala uma pessoa que já pagou tipo uns 4 mil ou uns anos atrás para tentar desbloquear algumas coisas. Porque essas pessoas, elas colocam um gancho nelas. E traumas é uma coisa que vai acontecer durante a tua vida inteira. Você tem que aprender a lidar com isso e não terceirizar para que uma outra pessoa te desbloqueie quando tiver problema. Isso é o trabalho dos psicólogos. Os psicólogos, eles te dão a chave. Cada pessoa tem uma chave. O psicólogo descobre e te dá a chave para que você consiga se desbloquear quando for necessário. Mas principalmente, uma mensagem para o trauma, né? Você que tem trauma, pare de tratar o trauma como vilão. Ele não é um vilão. Você que está segurando as coisas que você já deveria ter soltado. Se você não consegue soltar, procure ajuda, tá? Você vai ver. Agora eu vou falar para vocês. Nós temos energia a mais estando com pessoas. Conseguimos energia a mais liberando dos nossos traumas. E nós temos energia a mais focando algumas coisas ali. Se você tiver essas 3 coisas, é garantido que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Pode botar em prática. Sério, não acredita em mim. Põe em prática. Põe em prática exatamente isso e depois você volta aqui e fala. Quando isso acontecer, essa melhoria acontecer gradativamente na sua vida, com certeza uma entrevista de emprego não vai ser nada para você. Eu espero poder ter sido um catalisador aí na sua vida, né, durante esse período que a gente está falando um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. Se você está gostando, quiser que a gente fale mais sobre domingo, escreva aí nos comentários. Mas escreva mesmo, não tenha vergonha de escrever que você está melhorando como pessoa. Eu sei que você gosta de vir aqui no privado, falar um pouco o quanto você está melhorando, e eu adoro ler também. Mas escreva para as outras pessoas verem. Não tenha vergonha. Não crie perfil falso para escrever as coisas. Escreva você mesmo. Ó, eu estou melhorando. Não importa quem você seja, eu estou melhorando. Não tenha vergonha de mostrar que você está melhorando nisso. O ser humano ele tem vergonha disso. Então eu tenho que falar, eu vou dar o exemplo. Eu estou melhorando incrivelmente e colocando em prática ali, fazendo uma unidade com os meninos lá no aplicativo, né? Durante essa semana a gente viu acontecer coisas maravilhosas, pessoas incríveis, doando a sua energia, juntando energia com outras pessoas e a gente é capaz de fazer coisas incríveis. Cada um usando a sua energia, eu usando a delas, elas usando a minha e tudo acontece. Esse é o segredo. Esteja em comunidade, libere dos seus traumas e foco! Você vai ver como isso vai fazer diferença na vida de vocês. Tchau!